Olá, grande abraço a você ligado aqui no RVC Esportes. Estamos começando mais uma edição com as informações para você. Final de semana de jogos valendo pela Série A2 e o Taubaté conquistou o seu primeiro pontinho fora de casa. Em 12 pontos ganhou um fora. É o começo. Quem sabe daqui para frente a coisa muda. Comigo, Gisele Godoy. Tudo bem, Gi? Olá, Reinaldo. Tudo bem com você? A todos os telespectadores. E realmente, né? Foi um jogo que parecia ser empolgante, né? No primeiro minuto saiu o primeiro gol, né, Reinaldo? É verdade. Mas depois o que aconteceu? Esfriou? Acabou. Foi assim. Mas perdeu gols, né? O time acabou perdendo muita gols, oportunidade, perdeu boas chances de definir o jogo até no primeiro tempo, né? E aquele ditado, quem não faz, leva. Toma. Ou seja, levou por volta dos 40 minutos aí, levou um gol do Monte Azul, terminando empatado em 1-1, né? E no segundo tempo, aquele segundo tempo burocrático, o Taubaté teve chances também, mas acabou não aproveitando as oportunidades e voltou de Monte Azul com um pontinho. Menos mal, o Taubaté está numa posição incômoda na tabela, está a 4 pontos do 8º colocado, que é o G8, e está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Tá? Um perigo realmente, né? Que coisa, hein? E essa quarta-feira tem jogo também. E olha, ele tem que fazer bonito, não é verdade? Porque o Portuguesa Santista, que é o que ele vai pegar na quarta-feira, está na zona de rebaixamento, sendo aí considerado um dos piores desta competição, não é isso, Reinaldo? É verdade. E como é que foi o jogo lá? Vamos contar um pouquinho a história desse jogo de Monte Azul Paulista, Gi? Sim, é verdade. Você vai acompanhar os gols. Levantamento, perna direita no meio do caminho, Torres de novo, Thiaguinho complementa de cabeça, olha o Taubaté chegando, gol! Do Taubaté! Você fala para quem você tá torcendo. Olha o Garré na entrada da área, o lançamento pro Thiaguinho, dominou. Chegou ali o Felipe, a sobra, olha o chute! A bola explode no travessão! Na finalização do Thiaguinho. E foi bem o Thiaguinho. Agora detalhe, hein? O Gustavo Nicola puxou a camisa. Se o Thiaguinho cai, o árbitro dá falta. Olha o Thiaguinho! Essa bola tira tinta! Taubaté vai chegando à sua segunda vitória na competição, ao seu 9º ponto por enquanto, com essa vitória parcial. O levantamento, quem é que sobe o desvio? Uma ponte bonita do goleiro Ariel para ficar com ela. Azul tem o contra-ataque enfiada para o João Guilherme. João Guilherme dominou, ganhou, levou atenção. Bola rolada pela Calberg. Gol do Monte Azul. Queria chamar aqui a participação do Marcelo. No meio pro Pedro. De longe o chute. Espalma o goleiro Felipe. Cada vez mais raro esse chute. Matheus Nunes de perna direita fez o levantamento. Cezani. Olha o rebote. Matheus Nunes chutou, mascado. Gabriel Rodrigues sobra pra ele o chute. E a defesa do goleiro. Você acabou de acompanhar aí os gols de Taubaté e Monte Azul, que aconteceu na última semana. Mas, infelizmente, um golzinho de cada lado, Taubaté agora correndo mais riscos aí para a zona de rebaixamento. E o segundo tempo também foi bem mais suave, né? Agora eles têm que brigar para as próximas competições. O sol também, né? De perto do meio-dia lá em Monte Azul acabou atrapalhando muito. O próprio gramado do estádio, né, não oferecia condições de um bom jogo. Eu quero acreditar que o Marcelo está achando o ritmo do jogo, só que o Taubaté, antes da chegada do Marcelo, perdeu muito tempo. Esse é o problema. Talvez se tivesse acertado desde o início, né, esse time, o time estaria numa outra condição hoje ali em cima, brigando na zona de classificação. Agora está tendo que correr atrás do tempo perdido, está tendo que correr atrás
dos pontos que não vieram no Joaquinzão e também dos pontos que não vieram fora do Joaquinzão, e aí fica mais difícil, fica mais complicado. Mas não é impossível, até acredito que o Taubaté venha a se classificar, e uma vez se classificando, campeonato que a gente vai ter das oitavas de final para frente, ou melhor, das quartas de final para frente, vai ser um outro campeonato com os 8 melhores dessa competição. O campeonato muda de figura, aí é mata-mata, quem tem mais garrafa vazia para vender, como diria um antigo comentarista, amigo meu, Lúcio Borges, saudoso Lúcio Borges do Couto, né, quem tem mais garrafa vazia para vender é que vai ter aí a sua situação mais tranquila dentro do campeonato. Eu espero que o Taubaté esteja nessa condição. É verdade. O Marcelo agora, né, chegou há pouco tempo, então ele até colocar a casa em ordem tem aí um certo tempo e ele deve estar fazendo aí um cronograma de treinamentos, de mudanças para tentar melhorar nesse campeonato. É verdade. Aliás, Marcelo Martelotti, ele falou depois do jogo, a gente vai acompanhar a entrevista do treinador do Taubaté, que falou sobre 1-1 Taubaté e Monte Azul, lá em Monte Azul Paulista. Na verdade, um jogo difícil, onde a nossa equipe mais uma vez teve um bom comportamento. Um time que deu pouco espaço, poucas oportunidades ao adversário, criou chances, né? Numa situação de jogo adversa, né? O sol muito quente, o jogo às 10 horas da manhã, um campo muito irregular, um gramado muito ruim. E nós nos adaptamos a toda essa situação, tivemos a oportunidade de fazer um gol logo no início da partida. Infelizmente sofremos um empate ao final do primeiro tempo, quando criamos muito mais chances que o adversário. Então fica mais uma vez o sentimento ruim do resultado em si, mas satisfeito com o desempenho do time e a entrega de todos os jogadores. Foi proveitoso, foi uma opção que se mostrou correta, né, no sentido de que a gente teve mais segurança na questão defensiva e teve uma boa saída de bola com o Robertinho e com o Doni. Então, eu vejo como uma possibilidade da gente ter novas opções daqui para frente, poder jogar dessa maneira também em outras partidas, principalmente porque entendo que a resposta foi positiva. Não, eu não avalio dessa maneira. É lógico que no jogo você tem altos e baixos, mas da mesma maneira que nós começamos muito forte, nós terminamos muito forte, né? As oportunidades nos últimos 15, 10 minutos, elas foram nossas. A gente teve finalizações, o goleiro deles fez boas defesas. Faltou um pouquinho de tranquilidade nessa última bola para que a gente chegasse ao gol, mas entendo que a gente não perdeu ao final do jogo o nosso ímpeto e a nossa determinação por buscar o resultado. O jogo tem altos e baixos, teve momentos que a gente teve mais dificuldade, mas de um modo geral eu entendo que o nosso time jogou com a intensidade que a gente precisa para buscar vitórias. O Doni jogou mais, jogou o jogo todo, eu já conheço o jogador, sei da qualidade, é um zagueiro canhoto com boa saída de bola, a gente viu, né, apesar de conhecer pouco ainda esse grupo desse ano, mas é um jogador experiente que entrou e cumpriu bem o seu papel. O Gabriel entrou no segundo tempo, é um atacante com uma característica diferente, é um jogador mais de área. Também participou de algumas jogadas, segurou bem a bola no campo de ataque para que a nossa equipe saísse. Teve oportunidades, um cabeceio, uma finalização com os pés. Então é um jogador que também vai nos ajudar bastante na sequência do campeonato. Ajustes, a gente precisa fazer ajustes, a gente precisa ver principalmente para que a gente não tenha uma queda de intensidade, uma queda física, então avaliar bem os jogadores. Realmente esse jogo não foi um jogo qualquer em termos de desgaste, uma viagem longa, um jogo às 10 horas da manhã, com calor forte, um adversário que nos exigiu, então precisamos avaliar bem a recuperação dos nossos jogadores e acertar alguns detalhes que fizeram com que a gente não saísse com a vitória hoje. Está aí o Marcelo Martelotti participando com a gente, né? Coerente. O treinador ele falou o que realmente foi a partida lá em Monte Azul Paulista. Não tem o que inventar, não tem o que esconder, não tem o que, né, justificar. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, e é verdade. E lembrando do jogo dessa quarta-feira, mais uma viagem longa, né? Ele vai descer a serra agora no jogo
no Eurico Mursa, em Santos, que vai acontecer às 8 horas da noite contra a Portuguesa Santista. E olha, vai ser o jogo da 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. E olha, ele tem que fazer bonito, porque o Portuguesa Santista está na 15ª colocação, é penúltimo colocado e considerado um dos piores da competição e vem de uma derrota, não é isso? Vem de uma derrota, mas só que esse é o chamado jogo de 6 pontos. Uma vitória do Taubaté mantém uma distância da Portuguesa, que é a primeira da zona de rebaixamento, abre 5 pontos para a Portuguesa. Uma derrota para a Portuguesa significa a Portuguesa passar à frente do Taubaté em 1 ponto. E coloca o Taubaté numa situação mais difícil em termos de classificação. Ou seja, quarta-feira, contra a Portuguesa Santista em Santos, no Eurico Mursa, o Taubaté tem que vencer para depois pegar o Juventus com mais tranquilidade. Esse jogo que acontece no sábado às 6h30 da tarde no Joaquinzão. É uma semana de definição, uma semana importante. Vai ser pedreiro o jogo contra o Juventus aqui, não vai ser mole não, ainda viu, mais gente? que o Juventus já está na 5ª posição com 13 pontos, né, Renato? Exatamente, o Juventus vai se definindo aí, vai buscando a sua classificação e, claro, nós temos uma semana difícil para o time alviazul, time do Esporte Clube Taubaté. Vamos para o intervalo, rapidinho, a gente vai para o intervalinho, volta já com a sequência do nosso RVC Esportes, fique ligado! De volta aqui com o RVC Esportes, vamos destacar agora o time do São José, que nesse final de semana pegou o Barretos pela Série A3. São José que conseguiu aí uma vitória, até que enfim, hein? Ufa, até que enfim mesmo. Eu consegui uma vitória. Quer dizer, mais uma vitória, né? Mas depois de 2 derrotas seguidas. Depois de 2 derrotas seguidas, né? Há um alívio, podemos dizer assim, né? É verdade. Podemos dizer que por outro lado, de Taubaté, que teve a dificuldade, empatou, levou um pontinho pelo menos para casa. Então ele conseguiu essa vitória de 1-0 contra o Barretos, e isso foi em casa no sábado, interrompendo assim então a sequência dessas 2 derrotas consecutivas na Série A3 do Campeonato Paulista. Olha, em partida válida pela 7ª rodada do torneio, a Águia do Vale ela superou o Barretos com o gol do meio-campista Pedrinho, isso no primeiro tempo. O confronto aconteceu no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Agora, na próxima rodada, o time da região volta a campo na quarta-feira, dia 23, quando visita, então, o Esporte Clube de São Bernardo. Isso a partir das 3 horas da tarde, no estádio 1º de Maio, na cidade do Grande ABC, Renato. Perfeito, você já falou do jogo, não deu tempo nem da gente ver o gol do Pedrinho. Vamos ver o gol do Pedrinho do São José aí. São José que acabou superando a equipe do Barretos por 1-0. Pedrinho, tem nome de craque, Pedrinho fazendo o gol, você está vendo aí, né, o gol da equipe do São José contra o Barretos, 1-0, São José vencendo, São José é o 5º colocado na classificação, está dentro do G8, São José quebrando aí uma sequência de resultados negativos do campeonato, depois de começar bem, e volta a vencer, volta a fazer o dever de casa. Tá aí. Parabéns aí ao time do São José, abraços aos torcedores de São José dos Campos que acompanham o RVC Esportes. Vamos falar de vôlei agora, Gi? Isso mesmo, então passando do futebol agora para o vôlei, mas ainda falando de São José dos Campos, o time de São José dos Campos ele superou de virada o Campinas por 3-1, jogando em casa pela 7ª rodada do retorno da Superliga Nacional. Com essa vitória, os joseenses somam 23 pontos e ocupam a 8ª posição do campeonato. O próximo compromisso do time da região será na quinta-feira, dia 24, contra o Montes Claros, isso no ginásio Tancredo Neves, em Minas Gerais. Nós temos aí essa disputa que aconteceu também no final de semana e você vai acompanhar em breve. Tem a chance de fechar a primeira parcial, o time de Campinas. Garoto, Scheffer foi mal demais, o Scheffer foi bem, o Adriano. Final de primeiro set, 25, vôlei Renata, 22,
Farmaconde Vôlei São José. De novo é para você, recepção. Set point para a equipe de São José. Outra vez vem para o saque Gabriel Bieler. Lima. Gonzalez. Lima ataca para fora. Final de segundo set no DCTA. 25 para São José. 20 para Campinas. Bom saque do Adriano para cima do Mão. Marlon. Mão. Ale foi buscar. Cristiano. Joga lá na entrada para Canuto. Tem bloqueio do Johan. Ale. Outra vez com o Canuto. Lá no fundo. Joga longe, mas tem desvio. É ponto de Campinas. Terceiro ponto de Campinas. O segundo do Canuto no jogo. No quarto set, né, na verdade. Thales Falcão. Vira mais uma na bola de meio. E o Canuto com esses 2 pontos, né? Ele... Para tentar empatar o jogo, ainda tem esperança de levar para o tie break. Vem para o saque o Lima. Pancada do Lima para cima do Mão. Bieler, Wallaf. Deu um bloqueio do Canuto. Wallaf vem de novo. Final de jogo em São José dos Campos. Foi uma disputa em tanto nesse final de semana, né, Renato? É verdade, deu para ver aí pelos lances, né, a disputa que foi esse jogo. Legal, vôlei de São José superando o vôlei Campinas, muito bom mesmo para o esporte do Vale do Paraíba, que tem também outras categorias começando o trabalho nessa temporada. É verdade. Isso é bom sinal, né? Apesar da doença ainda estar aí, as pessoas já estão um pouco mais acostumadas, estão se cuidando mais, os jogadores também se cuidando mais e as competições estão retornando aí com força, né? E olha, falando então agora de handebol em Taubaté, uma semana após o início oficial da temporada para o time principal de handebol da cidade, a equipe iniciou nesta segunda os trabalhos com as categorias de base feminina e masculina. Na primeira semana de volta às quadras, as equipes masculinas e femininas das categorias mirim, infantil e cadete de handebol Taubaté vão realizar um planejamento para a temporada. Além disso, o primeiro desafio do handebol de Taubaté nas categorias de base, assim como o time profissional, será então o Campeonato Paulista. E no início de março, a Federação Paulista deve divulgar o calendário de competição para todas as categorias, sendo que os jogos devem começar entre o final do mês que vem e o início de abril. E olha, na categoria mirim, o handebol conta com crianças com idade entre 10 e 12 anos. Já na categoria infantil, meninos e meninas de 13 e 14 anos de idade. Na categoria cadete, os atletas são de 15 e 16 anos. Bacana, né? É legal, vamos lá, sorte, vamos trabalhar. Sério que o resultado vem no final da temporada, eu tenho certeza. O handebol de Taubaté, que já é destaque no mundo todo, né? Com certeza, bem reconhecido. Exato. Guaratinguetá vai realizar aí seletiva de atletas da terceira idade. Bem bacana. Ainda não estou nessa, não chegou a minha vez. Você não gosta de um xadrezinho? Ainda não. Um truco? Não, ainda não. É isso que vai acontecer. Então, será realizada então às 14 horas da tarde desta terça-feira uma seletiva de jogos de mesa para os idosos do Fundo Social de Solidariedade da cidade de Guaratinguetá. Olha, este evento ele tem como intuito escolher os atletas para a participação na 25ª edição do JOME, que são Jogos da Melhor Idade, e que será realizado na cidade de Campos do Jordão, nos dias 29 de março a dia 3 de abril. São 5 modalidades de jogos, sendo divididos entre grupos femininos, masculinos, para essa participação. Então, são dama, dominó, buraco, truco e xadrez. Podem participar, então, os idosos que completem 60 anos em 2022 ou mais velhos de ambos os sexos. Para se inscrever, é preciso apresentar um documento com foto na hora da seleção. Além disso, está sendo feita a seleção de idosos para modalidades de atletismo, corrida e também natação. São 6 categorias de 60 a 64 anos, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79, 80 a 84 e também de 85 a 89 anos. E para aqueles acima de 90 anos também.
cada um sendo dividida entre o grupo feminino e masculino. Além disso, ocorre também a seleção para a modalidade de dança de salão nas categorias de 70 e 80 anos. E os interessados podem se inscrever, então, até o dia 25 deste mês. Então, é preciso comparecer ao Fundo Social de Solidariedade de Guaratinguetá, das 2 da tarde às 5 horas da tarde, munidos de documento pessoal com foto e também falar com Mônica ou o professor Luizinho. E o Fundo Social de Solidariedade de Guaratinguetá fica na rua Sargento Baracho, 79, na Vila Paraíba. Tá certo, Gildo. Só estou aqui pensando, querendo saber, porque quando eu disse que não chegou minha vez ainda, você deu aquela risada aí. Eu não entendi. Ainda não chegou mesmo. Vamos lá. Eu perguntei se você joga truco, xadrez. Vamos falar de futebol feminino agora, vamos mudar rapidinho esse assunto aí. Vamos nessa, futebol feminino agora. De Taubaté, né, Rinaldo? Olha, a Associação Desportiva de Taubaté iniciou os trabalhos presenciais visando a disputa da temporada 2022 do futebol feminino. Neste ano, a equipe terá 2 importantes desafios, sendo o primeiro deles o Campeonato Brasileiro da Série A3, com início previsto para a segunda quinzena de maio. Além da competição nacional, o Taubaté também terá outro grande desafio pela frente nesta temporada, que é o Campeonato Paulista, e que deverá então começar apenas em agosto, Reinaldo. Perfeito. E na próxima semana o Arismar Júnior vai estar aqui para falar mais do futebol feminino de Taubaté também, que começa para valer essa temporada aí. Vamos desejar sorte ao Taubaté, ao futebol feminino, assim como na semana passada a gente conversou aqui com o secretário de Esportes de Pindamonhangaba, desejando sorte também ao futebol feminino de Pinda. Vai ser legal. É verdade. Olha, até o momento, a associação conta com 22 atletas no elenco, que é um número este que deve aumentar já nas próximas semanas com essa chegada de novos reforços. Do time que disputou as competições no ano passado, 15 jogadoras renovaram, então, os vínculos com o clube. E outras 6 foram contratadas e uma atleta foi promovida dos times de base, passando também a integrar o elenco adulto. Aí a base mantida é importante, né, para o Arismar, que é o diretor, o Arismar pai, também para o Arismar filho. É importante a manutenção dessa base para que o time volte, né, a apresentar o que apresentou no ano passado, com um pouco mais de qualidade até, e chegar um pouquinho mais adiante nas competições. É isso aí, Rinaldo. Perfeito? Perfeito. A gente vai para mais um intervalo rapidinho, já já a gente volta com mais informações aqui no RVC Esportes. Fique ligado, não sai daí! Estamos de volta com RVC Esportes, você acompanhando nessa semana as informações do esporte, Campeonato Paulista, Série A2 tendo sequência, Taubaté disputando, Taubaté joga quarta-feira agora em Santos, mas no último final de semana acabou empatando com o Monte Azul apenas lá em Monte Azul Paulista. Por falar nisso, vamos conferir os resultados da 8ª rodada, a rodada que marcou exatamente a metade, a passagem da primeira para a segunda metade do Campeonato Paulista da Série A2. Na tela para você os resultados desta 8ª rodada. Conferindo, Primavera de Indaiatuba venceu a Portuguesa Santista por 1-0 lá em Indaiatuba. São Caetano e Lemense ficaram no 0-0. O 15 de Piracicaba perdeu para o Oeste em casa 2-1. A equipe do Taubaté empatou lá em Monte Azul 1, Taubaté 1. O Juventus perdeu em casa também para a equipe do Audax por 3-2. 3-2, um resultado surpreendente, Audax em cima do Juventus, Audax que não vinha bem no campeonato. O Linense ficou em 1-1 com a Portuguesa de Desportos no Gilbertão, domingo de manhã, lá em Lins. À tarde tivemos a equipe do RB Bragantino empatando com o São Bento em 1-1 lá no Nabia Bichedinha, em Bragança Paulista, e o Velo Clube, encerrando a rodada no Clássico de Rio Claro, empatou com o Rio Claro em 1-1.
resultados dessa rodada que acabaram, alguns deles, né, o 15 perdendo em casa para o Oeste, o Juventus perdendo em casa para o Audax, resultados surpreendentes nessa rodada. É verdade, viu? Surpreendente. Agora vamos esperar como que será nessa semana, se haverá mudanças aí para os próximos times. É verdade. Vamos ver os números do Campeonato Paulista da Série A2. Você confere aí a classificação do Paulista Série A2, que é liderado pela Portuguesa de Desportos. Portuguesa tem 20 pontos na primeira posição, Oeste tem 16, é o segundo colocado, Linense 15 pontos na terceira posição, você está vendo aí, Lemense tem 14, Juventus, mesmo tendo sido derrotado, permanece na quinta posição com 13 pontos, o Velo Clube também tem 13, o 15 de Piracicaba tem 12 pontos e o São Caetano tem 11 pontos, fechando aí o G8. Também com 11 pontos, mas fora do G8, a equipe do São Bento. O Rio Claro tem 9 na 10ª posição, Monte Azul tem 8 pontos na 11ª posição, Taubaté o 12º com 7, Primavera tem 7, Audax tem 6 pontos. E na zona de rebaixamento, o próximo adversário do Taubaté, a Portuguesa Santista, com 5 pontos na classificação, e a equipe do RB Bragantino, RB Brasil, está na última posição com 3 pontos. Esses os números não mentem. A situação de cada clube está exatamente como cada clube está no campeonato. É verdade. E agora já está mais que da metade aí para o final da competição, né? Estamos passando para a segunda metade. Tem time que já passou da segunda metade, deixa eu ver aqui. O Oeste, por exemplo, que está lá em cima, já fez 9 jogos, já passou da metade o time do Oeste de Barueri. A 8ª rodada teve os jogos que você conferiu, a 9ª rodada, você vê aí, vamos ver na tela os jogos da 9ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. O Oeste já jogou pela 9ª rodada, antecipou lá no dia 23 de janeiro, foi o jogo de abertura, inclusive, da Série A2. Oeste venceu o Monte Azul por 2-0. Nesta quarta-feira, nós teremos às 3 da tarde, na Rua Javari, Juventus e Velo Clube. Lá no Chimitão, em Rio Claro, também às 3 da tarde, o Rio Claro enfrenta o Linense. Outro jogo que acontece no período da tarde, só que um pouquinho mais tarde, às 4 horas, é o do Nabi Abichedi, entre o RB Bragantino e o São Caetano. O Audax, que reagiu no campeonato, venceu o Juventus fora de casa no último final de semana, pega o Primavera lá no Prefeito José Liberati, em Osasco. O jogo acontece às 7 da noite. São Bento e Lemense jogam às 7h30 da noite no Walter Ribeiro, em Sorocaba. No Canindé, a Portuguesa de Desportos pega o 15 de Piracicaba. Jogão esse, hein? Portuguesa e 15 de Piracicaba, duas equipes tradicionais do futebol paulista. O mesmo pode-se dizer para a Portuguesa Santista e Taubaté, que acontece também às 8 horas da noite no estádio Eurico Mursa, na cidade de Santos. A gente volta a repetir, jogo de 6 pontos para o time de Taubaté, não pode nem pensar em perder. Nem sonhando, né? Nem sonhando. Nem sonhando. Pensar em perder jamais. Porque já tem que pensar no próximo, né? Porque o próximo adversário vem que vem forte. Sonhar empatar de jeito nenhum. Tem que vencer. Vencer, vencer, vencer. Vamos torcer Uma que vez burrão, agora, né? burrão, sempre. Eu não vou plagiar aqui o agora hino com o do Marcelo Flamengo, também não. Lá, quem sabe dar uma mudada aí no time para melhorar. Mas o legal é o seguinte, né? A gente ouviu ainda há pouco e viu, né, na entrevista com o Marcelo, né? Marcelo dizendo que o time está encontrando o seu ponto. Isso que deixa o torcedor taubatiano um pouco mais sossegado, um pouco mais tranquilo em relação ao desempenho do clube no campeonato. É a situação do Burro da Central, que pega a Portuguesa. Eu lembro que há 2 anos o Taubaté pegou a Portuguesa lá em Santos. Era um jogo onde o Taubaté precisava vencer para buscar a classificação. Estava numa situação difícil. O Taubaté venceu e foi embora, né? Buscou a classificação, conseguiu, chegou lá, enfim, foi um jogo decisivo para o Taubaté, esse jogo de Santos, certo? É isso. E vai ser de novo. E vai ser de novo, quarta-feira, mais jogos aí que nós traremos na sexta-feira para você. Perfeito. Gia, ficamos por aqui. Final do RVC Esportes.
na sexta-feira de volta? Sexta-feira estaremos de volta com mais informações e o jogo de Taubaté, quem sabe aí uma mudança no cenário. Fechado. Grande abraço a vocês, obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Até a próxima. Até mais.